Então você às vezes vê assim, por que tanta frieza, por que tanta falta de dons espirituais na igreja, por que não tem milagres ocorrendo na igreja, por que tantas pessoas vivendo assim de maneira triste, vivendo assim, vamos dizer assim, à margem da espiritualidade, exatamente por causa do pecado que reina na vida dessas pessoas. A sua regulamentação para os israelitas pode ser encontrada nos livros de Levítico e Deuteronômio, que dispõe quanto aos pecados sexuais, a prostituição e toda forma de violência sexual com suas respectivas sanções. Então, não adulterarás, está escrito em Êxodo, mandamento, simplesmente isso, não adulterarás, e temos as regulamentações, tanto em Levíticos como em Deuteronômio. Vai trazer mais luz a este mandamento, mais ensino e vendo a abrangência maior que envolve isso. Quando está falando não adulterarás, será que está dizendo só sexo entre um homem casado ou uma mulher casada com outra pessoa fora do casamento, sendo outra pessoa tanto solteiro como casado? Será que é só isso? Então envolve muito mais do que isso. Então Deus está falando da pureza no casamento e da preservação da família. Objetivo aí o tópico 2. Então o decálogo segue uma lógica. Primeiro aparece a proteção da vida, em seguida vem a família e depois os bens e a honra. O mandamento não adulterarás veio para proteger o lar e dessa forma estabelecer uma sociedade moral e espiritualmente sadia. Então veja bem que há uma lógica dentro dos mandamentos. Por isso é que existe essa numeração aí dos mandamentos de maneira correta pelos judeus e evangélicos, diferentemente dos católicos romanos, que colocaram outra sequência dos mandamentos. Então existe uma sequência correta aí. Então aqui nós estamos estudando, nós acabamos de estudar sobre não matarás, então a vida, aí vem a família, o relacionamento dessa família, aí vem a parte física da família, a parte social da família, a parte financeira da família, a honra, tudinho, bem tudo organizadinho. Então esse sétimo mandamento ele vem para preservar a família, preservar a santidade dentro da família, a organização dessa família dentro de uma sociedade. Então é importantíssimo que nós estudemos bem detalhadamente esse mandamento. A proibição aqui é contra toda e qualquer imoralidade sexual, expressa de maneira genérica, mas especificada em diversos dispositivos na lei de Moisés. Então esse mandamento condena a imoralidade sexual. Agora, vem de uma maneira o quê? Genérica. Não adulterarás. Pronto. Quem só lê isso aí e não raciocinar, não estudar, não ver o contexto, os textos a respeito disso aí, vai pensar que é só isso e pronto, como os judeus achavam que é só o ato sexual aí, fora do casamento e mais nada. Então, temos que estudar detalhadamente, vamos ver que isso abrange muita coisa. A imoralidade sexual, tanto de pessoas que não são casadas, como pessoas que são casadas, como também a prática sexual errônea, como também os pensamentos imorais, a impureza dos pensamentos. Tudo isso está envolvido aí dentro desse mandamento. O contexto aí, então, tópico 3 diz: a lei foi promulgada numa sociedade patriarcal que permitia a poligamia. Nesse contexto social, o adultério na lei de Moisés consistia no fato de um homem se deitar com uma mulher casada com outro homem, independentemente de ele ser casado ou solteiro. Os infratores da lei deviam ser mortos, tanto o homem quanto a mulher. Deuteronômio 22:22 e Levítico 20:10. Então veja bem, essa lei foi criada dentro de um contexto, uma época em que a poligamia era admitida. Não quer dizer que Deus instituiu, que Deus permitiu, que Deus gostava, que Deus apoiava, nada disso. Então era um costume da época. E o que era considerado adultério? Era quando um homem, ou solteiro ou casado, tanto faz, ele tivesse um ato sexual com uma mulher casada.
Veja só. Um homem tinha aí às vezes várias mulheres, como o caso aí de Jacó. E além de ter as concubinas ainda. Vamos ver reis, né, de Israel com várias esposas. Mas veja bem, tudo isso não era a vontade de Deus e nem era apoiado por Deus. Os homens é que seguiam esse costume e interpretavam erroneamente a Bíblia, a palavra de Deus. E veio o mandamento e eles interpretaram erradamente também. Então, se um homem praticasse o ato sexual, ele tanto faz ele ser solteiro ou casado, mas ele tem um ato sexual com uma mulher que é casada, então esse era o adultério. Agora, era permitido ao homem ter várias mulheres, mas não era permitido à mulher ter vários maridos. Era assim que era o contexto aí, era o que acontecia na realidade naquela época. Vamos ver que Abraão, por exemplo, aceitou que Agar, né, fosse a mãe de um filho seu, do Ismael. E ele era esposo de Sara. A própria Sara ofereceu a escrava, porque ela queria ter um filho. Então era o costume, o contexto da época. Então a mulher aceitava que o seu esposo tivesse várias mulheres. E não era a vontade de Deus, mas era o costume dos povos. Infelizmente, tem muita gente querendo achar apoio nessas coisas para viver de maneira errônea, para praticar pecado de adultério, de poligamia, olhando essas coisas aí. Mas não existe apoio para isso na Bíblia. Deus nunca permitiu isso. Jesus disse, no princípio não era assim. Deus fez um homem e fez uma mulher só para esse homem. Não fez várias Evas. Assim como Deus fez um homem e uma mulher. O casal é formado por um homem e uma mulher. Não é um homem e um homem, ou uma mulher com uma mulher. Não, Deus fez um homem e criou uma mulher para esse homem. Então o que acontecia aí? O que a lei dizia? Se um homem então, ou solteiro ou casado, tivesse um ato sexual com uma mulher que era casada, então o que acontecia? Tanto esse homem quanto essa mulher, os dois morreriam apedrejados. Parte 2 agora, infidelidade. Tópico 1, adultério. Tópico 2, sexo antes do casamento. Tópico 3, fornicação. Então, tópico 1, adultério. É traição e falsidade. É a quebra de uma aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade. Uma infidelidade que destrói a harmonia no lar e desestabiliza a família. Então o adultério aí, ele é uma falsidade, porque a pessoa está usando de engano, né? O adultério, ele vem sempre com a mentira, o engano, com fazer alguma coisa escondida, que não pode ser revelada, que não pode aparecer diante da sociedade, nem dentro da própria família. Então é uma coisa escondida, oculta, já pertence, pode ver, ao reino da escuridão, ao reino das trevas, ao reino de Satanás. E é uma traição. Trair, então, o que? Os votos que foram feitos no casamento. Trair a aliança, quebrar a aliança. E olha só que o casamento, a primeira aliança é feita com Deus. Não é apenas com o cônjuge. Existe aí uma aliança feita com Deus. Porque quem instituiu o casamento foi Deus. Então quando se trai, se quebra essa aliança, primeiro com Deus e depois com o cônjuge. Isso é traição e um adultério, tanto para com Deus quanto para com o cônjuge. Veja só, é um adultério espiritual e também um adultério material. As duas coisas estão envolvidas. Então toda uma família pode vir a ser desestruturada. E essa desestruturação não é apenas aí entre o relacionamento marido e esposa, mas entre também a pessoa com a família e também na parte financeira, porque quando é descoberto existe aí uma separação e aí os bens são divididos, aí existe um pagar aí uma pensão, às vezes para a esposa, para os filhos. Então tudo isso está envolvido e vai causar aí uma divisão, uma derrota nessa família,
problemas e mais problemas, e o resto da vida dessa família será aí de tempestades, de problemas e mais problemas. Imagine, filhos que vivem com um dos cônjuges separados, aí um vai visitar o pai ou a mãe que está morando separado, existe aquela confusão, briga de um falando contra o outro, fofocas, discussões, muitas vezes até prisão por causa de pensão, e é uma confusão que essa família estará daí para frente. Nós temos visto empresas, pessoas muito ricas que acabaram na pobreza devido a um adultério. A família toda se desestruturou e a parte financeira desestruturou também, tudo se acabou. Então veja só que um adultério pode destruir totalmente uma família. A tradição judaico-cristã leva o assunto a sério e considera o adultério um pecado grave. Trata-se de uma loucura que compromete a honra e a reputação de qualquer pessoa, independentemente de sua confissão religiosa ou status social. Veja Jeremias 29, Provérbios 6. Veja só, por causa muitas vezes de 5 minutos, você destrói toda a sua vida, toda a sua estrutura familiar, toda a sua estrutura financeira, por causa de 5 minutos que, às vezes, até o prazer sexual para o homem e para a mulher nem foi isso. Foi uma coisa feita assim com medo, escondido, uma vez, às vezes só, e destrói toda uma família, toda uma vida, por causa desses 5 minutinhos. Então pense bem, se você tiver a intenção, já corta, pare logo, cuidado com esse caminho, que isso vai levar à sua destruição, à sua ruína, e ainda vai envolver várias pessoas que vão sofrer muito devido a isso. E se você que não é casado, ou você é casado, mas você está com a intenção de arrumar alguém, você já está aí preparando o bote para atacar alguém que é casado, lembre-se, você vai destruir uma família. Você vai acabar com toda uma família, com todo o relacionamento de uma família inteira. Pense bem no que você vai fazer. Isso é comparado a um assassinato, porque você vai destruir a vida dessas pessoas. Não é só essa pessoa que você está querendo, mas você vai destruir tanto a vida dessa pessoa quanto todas as pessoas da família dessa pessoa. Pense bem nisso. Cuidado. Vamos ver tópico 2, sexo antes do casamento. Esta prática está muito em voga na sociedade moderna, mas nunca teve aprovação divina, e por isso os jovens devem evitar essas coisas. Salmos 119:9. Em Israel, os envolvidos em tal prática, desde que a mulher não fosse casada ou comprometida, não eram condenados à morte. A pena era menos rigorosa. Mas o homem tinha que se casar com a moça, pagar uma indenização por danos morais ao pai da jovem e nunca mais se divorciar dela. Deuteronômio 22, 28 e 29. Hoje esse tipo de pecado requer a aplicação de disciplina da igreja, mas nem sempre o casamento deles é a solução. Então aqui sexo antes do casamento. E isso acontece muito e existe dentro da igreja muito. A maioria, nós vamos dizer hoje, se nós fizermos aí uma pesquisa, nós vamos ver que a grande maioria dos casamentos dentro da igreja, nós estamos falando dentro da igreja, não estamos falando nem lá fora, mas dentro da igreja, a grande maioria dos casamentos são realizados porque houve sexo antes do casamento. Por que isso? Porque os jovens estão usando muito a internet para pornografia, porque os jovens estão muito envolvidos com sexo em seus assuntos, em suas conversas, nos filmes que assistem muito. Os jovens gostam muito de cinema, gostam muito de assistir filmes, alugar filmes nas locadoras, gostam às vezes de novelas. Tudo isso existe aí